Olá, eu sou a Aline, eu sou professora de língua inglesa, eu tenho trabalhado nas escolas regulares de ensino fundamental e médio há 15 anos e recentemente eu descobri algo muito mágico, muito incrível, que melhorou a minha postura na sala de aula e a minha relação com os alunos e com os meus colegas de trabalho. Eu tô aqui para contar para vocês sobre a minha trajetória com a educação e principalmente sobre a minha vida e o meu olhar para esse trabalho que eu já venho desempenhando. Pois bem, quando eu comecei a dar aulas, eu achei que essa escolha tinha sido uma escolha livre, né? Lá naquela época de escolher fazer vestibular, que carreira eu vou seguir, eu não pensava muito que eu queria ser professora. Na verdade, eu sempre fui boa com linguagens, né? Eu já tinha essa consciência dos meus dons. Então eu pensei que eu podia trabalhar como editora, né, usando a língua escrita, que eu poderia trabalhar de repente como tradutora e fui ali elencando as possibilidades. Antes disso eu já tinha querido ser engenheira, trabalhar na indústria, porque eu já havia passado também por essa experiência profissional depois do nível técnico. Quando eu cheguei na faculdade, então, escolhida para fazer o vestibular, naquela época não tinha Enem. Eu fiquei na dúvida se eu escolheria estudar geografia, que era algo que eu também gostava muito e já estava deixando esse dom com a linguagem de lado, um pulsar muito forte para escolher geografia, e entre geografia e letras, né? Pensei um pouco, refleti. Nossa, eu gostava muito de geografia na escola, principalmente geografia física, né? Aquela que estuda as montanhas, serras e tudo mais, relevo, clima. Até hoje eu gosto muito. Depois de um tempo refletindo, escolhi então que eu estudaria letras, né, com habilitação plena para inglês e português. Fiz minha matrícula no dia sugerido lá no edital, voltei a essa faculdade para fazer o vestibular, passei e comecei então a minha jornada. Eu que queria ser editora, estava num curso de licenciatura. Esse curso não me prepararia em nada para ser editora. Eu sairia de lá pronta para enfrentar o mercado de trabalho aí com as salas de aula. Mas aquele sonho de escrever ainda permanecia em mim. Pensei em ir para uma agência de publicidade, fazer slogans, eu tinha até esquecido disso, recentemente eu me lembrei. Mas uma professora de língua inglesa, ela me inspirava muito e eu sempre tive facilidade com o inglês, é incrível. Naquela época eu não tinha nem ido para um cursinho particular, não tinha tido professores, nem nada que me capacitasse um pouco mais. Eu tinha amigas que já estavam lecionando, inclusive em cursinhos de língua inglesa. E essa professora foi demais, ela era muito chique, ela ia de saltos, roupas maravilhosas, sempre muito bem maquiada. E ela falava assim para mim: Aline, você vai dar aula de inglês. Parecia que estava praguejando, mentira. Mas algo tocou fundo no meu coração, ela confiava em mim, né? Ela confiava no meu potencial, um potencial que nem eu mesma sabia que existia. Quais as dificuldades do curso de licenciatura? Porque quando você vai fazer letras, você aprende a ser professor da língua. Na verdade, você não aprende a língua. Para a área de língua portuguesa, sim, né? Os estudos são mais minuciosos. Para inglês, você aprende de fato o que você precisa carregar para dentro de uma sala de aula, para fazer com que o seu aluno aprenda. Então, eu precisei ir, de fato, estudar inglês. Aí comecei a fazer cursinhos e tudo mais, e aquilo foi me dominando. Quando eu acabei a licenciatura, depois de 4 anos, eu precisava trabalhar, né? Eu já tinha habilitação e eu precisava de algum lugar que me sustentasse. E um coordenador de área lá do meu curso, ele tinha um cursinho de inglês e ele me ligou, né? E falou: Aline, você ainda precisa trabalhar? Eu já tinha comunicado a ele esse desejo. Eu falei que sim. Foi então que eu tive o meu primeiro trabalho como professora de língua inglesa. Mas algo não era legal, sabe? Não sei, eu não ia com aquele desejo, aquela alegria para a sala de aula. Eu saía de casa, obviamente, me arrumava, chegava na sala de aula, os alunos estavam lá com as suas dificuldades. Aquele curso, para mim,
era um pouco desestruturado, né? Isso eu achando. Tudo eu tinha que colocar um senão, uma condição, né? E eu achava que era desestruturado, o material não era bom, eu tinha que me esforçar demais para ensinar. Eu tinha uma turma até de um nível mais avançado, que já estava quase se formando. Peguei também umas turmas de criança, eu não achava aquilo legal. Posteriormente, eu me mudei de volta para a cidade onde eu morava, porque eu cursei a faculdade numa outra cidade, fui morar com a minha mãe, e aí eu peguei um curso de franquia, né? Uma franquia bem conhecida, e mais um outro curso que mesclava aí metodologias com um material muito bom da Inglaterra, material de Cambridge. Naquela época, a dona desse curso tinha uma agência de viagens e de intercâmbio, e eu me organizei então para fazer o meu primeiro intercâmbio. E fui para a Inglaterra, estudei, fiz um treinamento lá só para professores, achei maravilhoso. Na verdade, primeiro eu fui para Malta, para a Ilha de Malta, fiz um intercâmbio, depois eu fiz um segundo já na Inglaterra para me especializar. Quanto mais eu me especializava, mais infeliz eu ficava, era impressionante, parecia que era proporcional. Por quê? Porque eu me achava, né? Eu achava que onde quer que eu passasse, as condições de trabalho que me eram oferecidas não estavam ao meu alcance, uma arrogância interna, assim, que vocês podem perceber caso passem por esse processo que eu passei. Ah, não me paga o salário que eu quero. Ah, mas essa metodologia aqui não tá boa. Eu estudei lá fora e coisa e tal. E o cerco para que eu olhasse de fato para minha profissão estava se fechando. Quando eu fui trabalhar, logo que meu filho... Aí eu abri um curso. Voltando aqui, recapitulando, eu abri um curso de inglês meu, porque em nenhum lugar bastava. Então eu fui juntando dinheiro e eu falei, agora é a minha vez. Eu vou abrir o meu curso, eu vou dar aula do jeito que eu acredito, juntando todas as metodologias que eu adquiri, as ferramentas que eu tenho, e vai ser um sucesso. Só que não. Por que não foi um sucesso? Porque eu ainda estava naquela postura de professora que esperava, né, que expectava demais dos meus alunos. Meus alunos, na verdade, não estavam no lugar deles para mim. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho onde é que os meus alunos estavam e qual o papel deles na minha vida. Era um misto de alegria e tristeza, porque os alunos chegavam e saíam com a mesma velocidade. Vinham 10, se matriculavam, daqui a pouco 3 ou 4 estavam desistindo, não queriam mais, tinham coisas para fazer. Na verdade, eu nunca recebi crítica ao meu trabalho diretamente. Os alunos gostavam da aula, sabe? E eu me dedicava profundamente, já que o negócio era meu e eu acreditava que era esse o problema, né? Eu fazia do meu jeito. Eu me dedicava a incrementar as aulas eram dinâmicas, tecnológicas, tinham festas para os aniversariantes do mês e tudo mais. Chegou um ponto que eu já estava para engravidar, eu e meu marido decidimos ter filhos e eu falei assim, bom, agora a gente conversa sobre como vai ficar. Como eu estava sendo nessa época só autônoma, né, só empresária lá do meu curso de inglês, quem é que tocaria o barco quando eu tivesse filho? Levei a gravidez até o final trabalhando, combinei com 2 amigos que me substituiriam. Na verdade, eu estava pagando para eles trabalharem, não estava tendo retorno nenhum financeiro, porque eram pouquíssimos alunos. Eu fiz isso só pelo compromisso com eles, para não deixá-los na mão. Depois peguei a minha licença maternidade e fiquei 4 meses em casa e fechei o curso. Falei assim, agora não dá mais, era só ladeira abaixo, né? Não tinha lucro nenhum, muito menos alegria. Bem, o Gael nasceu, fiquei com ele 1 ano em casa, eu tinha alunos particulares que faziam aula comigo via Skype na época, né? Mantive esses alunos, era bem sacrificante porque na hora que ele dormia eu dava aula. E fui estudando outras coisas, né? Processos de coaching, fazia uma sessão pontual de terapia aqui e ali. E quando ele estava prestes a fazer 1 ano, ele fez um ano em agosto, em julho
eu recebi a notícia de que tinha um curso aqui na minha cidade que precisava de professores. Eu falei, eu tô doida para voltar pro mercado de trabalho, mas eu não quero mais ser empresária. Olha como é que a coisa já tinha mudado. Eu já não queria mais tomar conta de nada, eu queria trabalhar, ir lá dar minha aula e ter alguém pagando o meu salário só para eu não ficar parada mais somente cuidando de criança e manter ali o meu conhecimento, né, girando, não ficar com aquilo estagnado. Comecei a trabalhar nesse curso e eis que eu percebo que a minha chefe me perseguia. Não era coisa da minha cabeça, tá, gente? Era verdade. Era um desconforto porque ela não confiava no meu trabalho. Como eu era novata, tinha acabado de ser treinada, o treinamento durou o mês de julho todo. Eu fui contratada, né, e tal, ela gostou no treinamento, só que durante o processo, depois que eu já estava trabalhando, virava e mexia, ela ia assistir minha aula, falava que tinha uma coisa aqui pontual para mexer, outra coisa ali para olhar, e aquilo já estava me estressando. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu tô dando o meu melhor e não tá legal. Aí eu liguei para, então, psicóloga que me atendia, né, pontualmente. Depois que eu comecei os processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu fazia assim também, porque eu não tinha dinheiro para fazer terapia toda semana. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma questão, eu anotava tudo que eu precisava, no que era, né, no que concernia aquela questão e levava para a psicóloga. Naquela vez, isso foi lá para 2018, 2017 para 2018, eu falei assim, nossa, Lana, tá acontecendo isso assim no meu trabalho, parece que não estão satisfeitos, eu não sei até quando que eu vou trabalhar dessa forma. Ela que já tinha visto a minha trajetória enquanto professora, falou assim, Aline, acho que tá na hora de você constelar isso aí. Aí eu falei assim, gente, mas como, né? Aí ela me explicou, eu já falei isso em outros vídeos, o povo ri, porque eu falei, isso é astrologia? O que é isso, astronomia? E ela fala assim, não, aí me explica. Eu começo então a pesquisar na internet, consteladores, e saber mais ou menos do que aquilo se tratava. O meu marido então estava dando conta de tudo sozinho, né, das finanças em casa, e não sobrava muito para que eu fizesse... para que eu recebesse uma ajuda como constelação, que sempre teve um investimento um pouco mais alto. Haja visto o retorno que a gente tem. Depois, sabendo da lei do equilíbrio, você percebe que não é caro uma constelação. Eu comecei a pesquisar e comecei a fazer umas visualizações que eu via no YouTube, que a própria Lana tinha no canal dela. Gente, impressionante. Em março, eu fui demitida daquele curso. Recebi o fundo de garantia, que não era muita coisa, e recebi... não recebi seguro-desemprego não, só recebi indenização, fundo de garantia. Falei pro meu marido assim, coloca na internet, faz para mim, por favor, um post que eu vou colocar no WhatsApp, que eu dou aula de inglês para criança aqui em casa. Eu tinha feito, naquela época que eu estava me especializando, com o Gael em casa, um curso sobre ensino afetivo de língua inglesa para crianças, com storytelling, né, contação de histórias, fantoches, jogos. E falei, eu vou dar. Impressionante, foi só eu começar a fazer aquelas visualizações e me movimentar que os alunos chegaram. Então eu tinha 5 alunos estudando na garagem da minha casa, da maneira mais simples que pudesse existir, mas com muito amor, né? E eu segui com esses alunos aí durante, eu acho que quase um ano. E a minha chefe tinha me mandado embora. Pesquisei o constelador que a minha psicóloga tinha indicado e lá fui eu levar a minha questão para ele, a minha profissão. Quando no campo aquilo se apresentou, né, a minha foto, que todo mundo que sabe de constelação, quem não sabe, pesquise, vale muito a pena. A constelação é um método, né, terapêutico breve, uma abordagem que te permite olhar para o seu sistema familiar e para as dinâmicas ocultas que acontecem ali, que fazem com que você tenha tal padrão comportamental, né, inconscientes, obviamente. E ali me apareceu a minha mãe. Eu sou adotada, né? Eu fui adotada, eu sou uma filha adotiva. E eu era completamente desconectada da minha mãe. Eu cresci com essa filosofia de que pai e mãe é quem cria.
Na verdade, a minha mãe adotiva não incutiu isso na minha cabeça, né? Porque ela conheceu a minha mãe. Para quem não conhece a minha história, né? Já depois pode olhar no canal do YouTube que eu tenho. Na outra palestra que eu fiz também para o IDESV tem a minha história. Mas hoje aqui a gente está para falar da minha história como professora e como eu me libertei de alguns paradigmas aí em sala de aula. Então eu faço naquela constelação um movimento muito grande de olhar para minha mãe, de enxergar o amor dela por mim. De acordo com a filosofia sistêmica, a mãe é o servir, né? É o entregar o que você tem para o mundo com alegria. O que a mãe representa para a gente? Ela não representa esse serviço, o amamentar, o nutrir, o cuidar? O filho adotivo, muitas vezes, ele se desconecta disso. Muitas vezes não, eu diria que via de regra, né? Ele não vê esse servir, ele vai ver o servir da mãe adotiva, que posteriormente, óbvio, tem um peso. Mas enquanto a gente não vê, primeiramente, o amor da nossa mãe biológica por nós, esse cuidado, a gente não consegue se conectar a essa força de servir com amor. Então era isso que rondava ali nos bastidores a minha atuação dentro da sala de aula. Eu não estar no meu lugar de filha, eu não fazer um servir, né, um serviço com essa disposição de alegria, de nutrir a minha relação com os meus alunos através desse servir. E posteriormente, como depois que a gente olha para a mãe, a gente tem que olhar para o pai, que é a encarnação da autoridade na nossa vida, eu não tinha então autoridade com os meus alunos. A partir daí eu começo a perceber que eu precisava trabalhar muita coisa. Começo então a ficar apaixonada, ávida por esse saber sistêmico. Perguntei ao meu constelador, então, via mensagem, se ele sabia se tinha algum curso voltado para essa área. Eu já sabia que existia o direito sistêmico e saúde sistêmica. Ele falou que sim, existia um curso de educação sistêmica. Pesquisei e fui para o IDESV para fazer a minha formação. Aí começa uma trajetória maravilhosa, porque eu começo a voltar então para o meu lugar de professora e entender o porquê. Lá atrás, no início da minha história, eu escolhi ser essa que media conhecimento e que traz luz aos alunos através da minha licenciatura, que era de língua inglesa, né? Então, o curso de educação sistêmica, ele começa a colocar as pessoas que trabalham com educação, cada uma no seu lugar. Assim como a constelação, com esse erro de tradução, né, na verdade seria posicionamento familiar, coloca cada pessoa do sistema na sua posição e ela assume então uma postura, o filho na postura de filho, o pai na postura de pai, a mãe na postura de mãe. Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes a filha está assumindo o papel de namorada do papai ou de mãe da mamãe, a mãe de amiguinha da filha. E essa bagunça no sistema familiar, essa desordem, né, falta de ordem, vai levar o professor a ir para a escola também desordenado. E era o que acontecia comigo. Se eu não via a minha mãe, né, primariamente, ela era para mim um ser que não existia, eu não pensava em biologia naquela época. Se eu não via o meu pai, quem eram os meus alunos para mim? Muito possivelmente eles, né? A vontade de me sentir importante, a vontade de querer ser vista era tão grande e a vida cada vez mais me provava que isso não ia acontecer dessa forma. Toda vez que existia uma eleição para professor representante, eu que me achava muito legal não ganhava. Existia festa surpresa para os demais professores, eu não tinha minha festa. E cada vez mais parecia que eu validava aquele sentimento de exclusão, de rejeição, de abandono e de desimportância. Eu queria ser importante para os meus alunos e eu fazia trabalhos e eu fazia atividades e tudo mais. Lembra lá no curso, quando eu
dava o meu sangue para agradar? Porque na verdade, quando a gente assume essa postura de querer ser importante para alguém, é porque a gente não se acha importante. Não importante de nossa, sangue real, né? De importar mesmo, de ser relevante. E esse lugar de importância a gente só consegue com a nossa mamãe e com o nosso papai. Sabe aquele olhar da mãe coruja? Ai, meu filho é maravilhoso, meu filho isso, meu filho tirou nota 10. E aí o filho com aquele ego quer mostrar para a mãe logo que chega da escola, olha mamãe, o desenho que eu fiz. Como que uma pessoa, uma professora pode ir para a escola nesse papel de querer ser importante para os alunos? Qual é o lugar da professora então para que ela chegue na escola cheia de importância para si mesma, com confiança no trabalho que desempenha? Bem, primeiro a gente tem que se colocar no nosso lugar na família e foi isso que eu comecei a fazer no curso de Educação Sistêmica. A cada módulo alguma coisa girava no meu sistema. Eram exercícios magníficos que iam me conectando gradativamente às minhas raízes. Chegou a um ponto de eu descobrir inclusive o nome do meu pai. Um pai que na minha certidão de nascimento até então era desconhecido. Um irmão mais velho, né, biológico, um dia chegou e falou assim, o nome do seu pai era Joaquim. Eu falei, como assim? Volto eu para o segundo, terceiro módulo, sei lá, com o nome do meu pai, que até então estava vazio no meu exercício do genograma, que é um exercício que a gente faz. Depois de ir descobrindo isso tudo, a gente fez também um exercício de uma âncora, né, de origem oculta, onde eu percebo então que a minha origem pode ter sido na Nigéria, uma percepção de campo mesmo. Deixei aquilo para lá, tinha até esquecido nos afazeres, criança pequena. Quando fui ver, a Nigéria era um país de língua inglesa, cujos negros, né, os escravos, também haviam entrado aqui no Brasil, os únicos negros que falavam inglês e que foram libertos, inclusive, quando a Inglaterra colonizou lá, quando a Inglaterra tomou posse. Então, historicamente, isso para mim fez muito sentido. Eu lecionar inglês, eu ter ido para a Inglaterra estudar, eu ser apaixonada pela cultura inglesa. Isso prova o quê, gente? Prova que a gente só entrega, a gente só serve com algo que já está na gente. E que quando você se conecta, a sua potência, né, interior, interna, e o seu potencial, ele pode sair e ganhar muita força. A cada módulo que eu voltava do curso de Educação Sistêmica, alguma coisa acontecia na sala de aula. Acontecia dentro de mim e acontecia na sala de aula. Os meus alunos ficavam quietos e aquilo me incomodava. Porque antes era aquela desordem, eu querendo falar, eu tendo que gritar para ser ouvida. A partir de agora eles ficavam olhando, querendo saber assim, com a mãozinha, eu falava assim, não é possível. Eu estranhava, sabe? Eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Por que esses alunos estão quietos? E aí eu fui vendo que, de fato, eu estava indo para a sala de aula com os meus pais, né? Com costas quentes. Eu sou os meus pais. Eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. Meus avós também tem uma porcentagem aqui. E aí os bisavós. Aquele triângulo grande vai se formando. A força que emerge dali do sistema consegue passar por mim e transbordar nos meus alunos. Comecei então a aplicar a educação sistêmica na sala de aula, muito timidamente, tive alguns puxões de orelha da direção, um aluno ou outro não entendeu a proposta, falou em casa, o pai foi lá, questionou na direção, mas eu estava tão plena de que esse conhecimento era fundamental para o meu exercício dentro de sala de aula que eu não estava nem aí, eu não parei. Como eu dou aula de línguas, o que eu fiz? A cada lição eu embuti um exercício de educação sistêmica. Por exemplo, num livro que eu estava trabalhando com o 7º ano, tinha o título da unidade, Native Peoples, que é povos nativos. Pronto! Era a minha chance de trabalhar a ancestralidade com eles. E como isso foi maravilhoso. Mas eu só consegui trabalhar com eles, e aí consigo. Esse ano letivo ainda está começando, né? Eu vou voltar para a escola essa semana. Não sei quando vocês vão estar assistindo a palestra, né? Essa conversa que a gente está tendo.
mas quando vocês assistirem, provavelmente eu já vou estar de volta dentro da sala de aula. E vocês vão ter mais insights aí de como trabalhar com seus alunos a partir disso que eu estou contando para vocês. Faz toda a diferença trabalhar sistemicamente com os alunos, mas a gente só consegue quando a gente volta para o nosso lugar. O título dessa palestra, né, o tema é o lugar do professor. O lugar do professor é no seu sistema de origem. Se tem algum professor que está me assistindo que também passou pelo processo de adoção, é bom que comece a olhar para isso, para que o seu exercício dentro de sala de aula seja mais leve, para que você consiga conduzir os alunos, transmitir os conteúdos que você precisa transmitir de forma mais eficaz, porque caso contrário, eu venho aqui para ratificar, não dá. Eu estou trabalhando, então, como eu disse, há 15 anos com licenciatura. Hoje eu trabalho também conduzindo filhos adotivos adultos pelos seus processos, também com a constelação familiar. E não abandonei a sala de aula, a educação está na minha veia, né? Eu só abandonei a maneira de fazer, né? Fui transformando, não vou dizer abandonar, porque isso faz parte. Quando a gente fala de hierarquia na filosofia sistêmica, a gente percebe que tudo faz parte e que o que veio primeiro tem muito mais valor, digamos assim, tá numa posição aqui de fato hierárquica mais alta e o que vem depois vai sendo integrado. Uma outra coisa que eu pude perceber depois de meu trabalho sistêmico, né, é que meu pai adotivo era professor. Lembra lá da geografia? Por que eu escolhi licenciatura? E por que a geografia me chamou a atenção? Percebam vocês se tem professores na família de vocês, diretores, coordenadores, pedagogos. As nossas escolhas não são tão livres assim como nós pensamos. A maneira de ensinar para mim era sofrida também porque existia de mim para com meu pai adotivo uma lealdade. Certa feita ele chegou em casa e falou para minha mãe, o apelido dela é Loló, né? Falou assim, Loló, eu não volto mais naquela escola. Ele já estava cansado da indisciplina dos alunos, porque provavelmente ele também tinha os seus emaranhamentos para serem olhados, né? Estava fora do seu lugar. Eu acho que a sensação que eu tive naquela hora foi, papai, deixa que eu faço pelo senhor, não precisa voltar lá não. E isso, ó, sei lá quantos anos, eu tô com 40, né? Eu devia ter, sei lá, 16, não, era mais nova ainda, eu devia ser pré-adolescente. E naquele momento, de certo, aquela menininha quis salvar o pai daquela tristeza, daquela dor, daquela angústia. E então escolhe dar aula no lugar dele, na postura em que o sofrimento dele era validado. Então eu sempre tive turmas indisciplinadas. Eu sempre tive turmas que me faziam chegar em casa e falar para o meu marido, nossa, não aguento mais, quero abandonar aquela turma. Era pesado demais, eu estava fazendo algo que não era só para mim. Quando eu percebo isso e consigo então me liberar para fazer um pouco diferente do meu pai, com amor e respeito, compreendendo que ele me deu tanta coisa, né? Tanto, as possibilidades que eu adquiri, mas que eu não precisava mostrar para ele o meu amor daquela forma, que eu posso mostrar meu amor por ele agora falando aqui para vocês, né? Da educação sistêmica, de quão importante essa ferramenta, esse conhecimento é no dia a dia do professor. Isso foi magnífico, foi um despertar. E só por isso eu tô aqui falando, porque senão eu estava ainda achando que não daria conta. Falar para vocês que a educação sistêmica transformou minha vida é muito pouco perto do que vocês experimentariam aplicando isso na vida de vocês. Eu acho que é difícil alcançar. Mas aí, quando eu vejo os meus alunos ávidos por estudar e me elegendo professora representante no ano seguinte e no outro ano, quer dizer, 2 anos consecutivos eu fui professora representante de uma turma, eu que sempre me considerei e era de fato, né, deixada aí para um segundo plano,
preterida, né? Muito embora no dia a dia não era assim, eles não falavam, ai, não gostamos dela, nem nada disso, mas existia um lugar, né, onde eu era preterida. Cara, isso foi o ápice de reconhecimento. Não reconhecimento que, ó, eu quero ser reconhecida. Não, eu, minha mãe e meu pai, eu no meu lugar de professora. Quando um aluno fazia uma brincadeirinha sem graça com o outro e eu tinha autoridade para falar para os outros alunos, digam para o fulano, eu vejo você, você faz parte. E todos os alunos faziam e acalmavam e paravam com aquela brincadeirinha. Eu falava assim, cara, é isso que eu quero para minha vida, esse tipo de educação. Eu espero que com esse depoimento, que não é uma palestra, né? Mas é algo que traz para vocês, para quem já passou pelo que eu passo, uma luz no fim do túnel. Sim, a educação tem jeito, né? Existe esperança para esse trabalho que a gente faz. Eu espero que vocês tenham aí um material que possa trazer um respiro, um oxigênio, para começar então a estudar isso com afinco e colocar em prática. Nós, professores, temos um papel muito fundamental na vida desses alunos. E quando nós conseguimos colocá-los também no lugar deles, enxergando através deles os seus próprios pais, o seu próprio sistema, e se ele é colocado na ordem também na sala de aula e consegue levar isso para dentro de casa, isso é fantástico. Olha quantas sementes a gente planta. Em uma turma, você tendo 30 alunos, são 30 famílias impactadas. São 30 famílias que podem passar adiante esses conhecimentos, que podem ter um pouco mais de harmonia, um pouco de paz na convivência, nas relações. Quando eu estou no meu lugar de professora com os meus pais, eu não quero que nenhum aluno venha para satisfazer minha carência. Não precisamos mais disso. Agora a gente está ali para ser apenas a professora, né? Não substituta de pai ou mãe, não filha de ninguém. A gente consegue então trazer para esses meninos um futuro mais abrangente, uma outra perspectiva de vida. Eu quero que vocês pensem nisso, né? Se foi possível para mim, é possível para vocês. E olha que eu tenho trabalhado bastante. Isso não acontece da noite para o dia, são movimentos que vamos fazendo sem desistir, um pouquinho a cada dia um pouquinho. E que se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, estou aqui para ajudar. Eu recomendo o curso do IDESV, que é quem está organizando esse congresso, né? Deve ter informação aí dos cursos de educação sistêmica, que eles têm, das turmas, né? E queria dizer que isso fez um diferencial enorme na minha vida e na minha prática, tá? Muito obrigada por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Obrigada a todos do IDESV, principalmente a professora Roseli, que foi quem me trouxe tanto conhecimento no curso de educação e que me auxilia até hoje, se eu tenho alguma dúvida. Que vocês façam aí uma boa jornada nesse congresso. Até a próxima. Tchau, tchau.